Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Dinâmica. Eu sou o professor Weller, sou professor de História e Atualidades e hoje nós vamos falar de 4 pontos fundamentais para entender o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O primeiro ponto, nós vamos falar do histórico, a relação entre a Rússia e a Ucrânia ao longo do tempo, de uma forma bem breve. Tópico número 2, nós vamos falar da importância da Ucrânia para a Rússia. O que a Ucrânia tem de tão importante para a Rússia ter organizado essa invasão? Ponto número 3, vamos falar da OTAN. E o número 4, nós vamos falar da movimentação das tropas. Sem esses 4 pontos, fica difícil entender tudo o que está acontecendo. Então, sem enrolação, vamos ao primeiro ponto. O histórico da relação entre a Rússia e a Ucrânia. Pessoal, o que acontece? Durante toda a Guerra Fria, a Rússia dominou a Ucrânia. Então a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Em 1954, como presente dos soviéticos, a Ucrânia recebeu a Península da Crimeia, uma região estratégica e um ponto muito importante nessa disputa. Segunda coisa que a gente vai comentar sobre o histórico é que em 1991 a Ucrânia se tornou um país independente. Então desde 1991 a Ucrânia já não responde mais à Rússia e a União Soviética também deixou de existir em 1991. Além disso, em 2013 é que nós temos o ponto de grande tensão entre Rússia e Ucrânia. Em 2013, o presidente Viktor Yanukovych, que era um presidente pró-Rússia, ele negou a entrada da Ucrânia na União Europeia. É como se esse presidente tivesse falado, olha, nós não vamos nos vincular ao Ocidente, à União Europeia, e vamos ficar mais próximos dos russos, tá? Isso gerou uma grande insatisfação popular, e eles acabaram tirando esse presidente pró-Rússia, e em 2014, por causa disso, o Putin acabou invadindo e anexando a Península da Crimeia. A partir de uma super polêmica, de um referendo popular, a população da Crimeia, que era a maioria de origem russa, preferiu fazer parte da Rússia. Então, é como se em 1954 a União Soviética deu a Crimeia para a Ucrânia e em 2014 já a Rússia pega essa Crimeia de volta. Tá? Então um momento de instabilidade muito grande a partir de 2013, 2014. Desde 2014, os russos muitas vezes alimentam e ajudam movimentos separatistas na Ucrânia, ou seja, pessoas que não querem e não se sentem pertencentes à Ucrânia e que queriam uma vinculação maior com a Rússia. Tá? Lembrando que como a Ucrânia fez parte da União Soviética, grande parte da população da Ucrânia fala inclusive o russo, tá? Então esse histórico aí já deu pra gente perceber que a relação entre Rússia e Ucrânia é uma relação tensa, uma relação conflituosa. O segundo ponto vem a importância da Ucrânia para a Rússia. Qual é essa importância? Primeiro, pessoal, a Ucrânia tem laços culturais e sociais muito fortes com os russos. Grande parte da população da Ucrânia fala russo, tá? Além disso, existe também uma dominação aí quase que histórica desde o século XVIII e XIX da Rússia em relação à Ucrânia. E talvez o ponto principal é que a Ucrânia é como se fosse uma barreira ocidental, uma fronteira contra o Ocidente. Então é como se fosse uma barreira de proteção da Rússia em relação ao Ocidente. Desde o Napoleão, historicamente, sempre os ataques ocidentais passavam pela região da Ucrânia. E até chegar na capital, até chegar em Moscou, por exemplo, os russos conseguiam se organizar, enfim, tiveram um retrospecto aí, podemos dizer, até vitorioso. Então a Ucrânia é importante estrategicamente para lidar com um possível avanço ocidental no futuro. Terceiro ponto desse conflito, nós vamos falar da OTAN. Pessoal, o que é a OTAN? OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar que surgiu durante a Guerra Fria para impedir o avanço comunista. Então, durante a Guerra Fria, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo, o bloco capitalista criou a OTAN. É como se fosse um grupo de países, originalmente 12 membros fundadores, eles organizaram esse bloquinho. O objetivo, segundo a OTAN, é defesa, tá? É preservação da sua segurança. Então, se caso a União Soviética, lá na Guerra Fria, atacasse um país da OTAN, todos os outros iriam ajudar. Basicamente, um grupinho atacou um, mexeu com o bonde, beleza? Quando a União Soviética deixou de existir, em 1991,
A OTAN não deixou de existir, ela continuou existindo e mais do que isso, a OTAN ela expandiu seu domínio e a sua área de influência no leste europeu, em antigos países que faziam parte da União Soviética e, obviamente, isso incomodou bastante os russos nesses últimos tempos. A gota d'água desse conflito e talvez o grande motivo, né, para essa invasão russa é justamente quando a Ucrânia, que fez parte da União Soviética, que foi dominada pelos russos, né, durante muito tempo, passou a se inscrever na OTAN, ou seja, a pleitear uma participação na OTAN, a tentar fazer parte da OTAN. Quando isso aconteceu, os russos acharam isso uma atitude inadmissível, inclusive porque tem muitos russos que vivem na Ucrânia, a gente falou da ligação histórica, né? É como se alguns russos fizessem parte da OTAN. Isso é a linha vermelha que o Putin, né, tanto falou. Então, olha só, o motivo talvez central dessa disputa é essa possível entrada da Ucrânia na OTAN. E se caso a Ucrânia tivesse entrado, claro que todos os países da OTAN, inclusive os Estados Unidos, entrariam no conflito. Por que a OTAN e os Estados Unidos ainda não entraram? Justamente porque a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN. E aí que está o grande conflito, tá? E aí, o tópico 4, nosso quarto ponto aí para entender um pouquinho melhor esse conflito, é a movimentação das tropas. Desde o ano passado, no finalzinho de 2021, as tropas russas começaram a se movimentar na fronteira próximos à Rússia. O Ocidente, os Estados Unidos, alertaram o mundo, falaram muito sobre isso, e os russos, né, principalmente com a figura do Putin, negaram, falaram, não, olha, o exército é meu, o território é meu, eu posiciono e coloco ele aonde eu quiser. A Rússia não vai invadir a Ucrânia. Foi o que o Putin alegou durante todo o ano passado, né? Então, mais de 100 mil soldados estavam ali posicionados. No dia 22/2, de 2022, a Rússia reconheceu duas regiões lá da Ucrânia, que eram regiões separatistas, Luhansk e Donetsk, como repúblicas independentes. Logo que o presidente reconheceu essas independências, 2 dias depois, no dia 24/2 de 2022, a Rússia acaba invadindo a Ucrânia. Então olha só, percebam como que isso vem se desenrolando desde 1991, ficou muito quente esse assunto, né? A gente pode dizer que tem um ponto de inflexão grande a partir de 2013 e 2014, tá? E agora nós temos essa invasão. Pessoal, esses 4 pontos então ajudam a entender um pouquinho melhor esse conflito. Só relembrando, revisando os 4 pontos. Histórico entre a Rússia e a Ucrânia, a importância da Ucrânia para a Rússia, a OTAN e essa movimentação das tropas que acabou culminando no início da guerra, tá? Espero que vocês tenham entendido, sigam o canal, se inscrevam no canal História Dinâmica, vamos postar mais vídeos de atualidades, de história. Um grande abraço, gostou, foi útil, compartilha com a galera. Um grande abraço, tchau, tchau.